Êxodo capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão da mesma peça, e cobri-lo-ás de cobre. Farás também os seus cinzeiros, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e a porás debaixo da borda do altar, para que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo. Ao lado meridional, o pátio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento para um lado, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio para o lado oriental será de 50 côvados. De modo que haja 15 côvados de cortinas de um lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado, cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá um reposteiro de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de 50 em cada lado, e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, e as suas bases de cobre. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio serão de cobre. E tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as ordenarão, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações.